E esse é o título da mensagem que eu coloquei aqui hoje. É tempo de crescer. Nós estamos no capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu acho que essa é uma das lições que Paulo ensina aos coríntios nesse momento, nesse capítulo, que é hora de crescer, que é hora de alcançarmos um novo patamar espiritual. Vamos orar e pedir que o Senhor nos direcione, fale conosco nesse momento. Querido Deus, mais uma vez, na Tua presença, Senhor, nós agradecemos por estarmos na Tua casa, nós agradecemos pela família, o corpo de Cristo aqui presente, Senhor, e pela Tua obra nas nossas vidas. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver aqui nessa manhã, nesse capítulo 3, que Paulo questiona a postura carnal dos cristãos em Corinto e os desafia a um crescimento espiritual, os desafia à maturidade espiritual, a uma nova fase na vida deles. No capítulo anterior, nós vimos Paulo ele dizendo o seguinte, ele confronta a sabedoria humana, ele confronta a dependência nos conhecimentos humanos, ele próprio diz, olha, quando eu estive com vocês, não foi com sabedoria humana, não foi com palavras de eloquência, mas foi com a mensagem da cruz. A minha intenção era que a fé de vocês não estivesse baseada em nenhuma outra coisa, a não ser na cruz de Cristo. Por isso eu não quis trazer um discurso eloquente, um discurso elaborado para que os olhos de vocês não estivessem em mim. Porque lembrando, os coríntios estavam muito preocupados com a eloquência, com o discurso, com a colocação dos argumentos, com os questionamentos, com as réplicas, com todo esse debate, tudo isso que era secundário ao assunto principal, de certa forma. E Paulo diz, olha, não, eu quero que o foco de vocês, que os olhos de vocês, que a mente e o coração de vocês esteja apenas na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho. Kleber, se possível, me dá algum tipo de retorno aqui, que eu estou falando um pouquinho alto, mas não estou me ouvindo nas caixas. Então vamos lá, o capítulo 3, o verso 1 diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que ele está falando com os irmãos. Ele não está falando com aqueles que não estão em Cristo. Ele está falando com os irmãos na fé. E ele diz o seguinte, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Não tive a oportunidade de falar com vocês como pessoas crescidas na fé, mas como crianças, principalmente como carnais. É interessante porque a Bíblia fala 3 tipos de pessoa. Uma delas é o homem natural. O homem natural é aquele que não conhece as coisas de Deus. O homem natural é aquele que não teve o novo nascimento. O homem natural é aquele que não conheceu o Evangelho de Cristo ainda. Esse é o homem natural. E aí depois existe o homem que conhece a Cristo, o homem que teve o novo nascimento, o homem que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas esse homem pode estar dividido em dois pontos. Ou ele é um homem espiritual, ou ele é um homem carnal. Ele está em Cristo, ele não é um homem natural, porque ele conhece a Cristo, entretanto, as suas atitudes, a sua vida, a sua maneira de viver mostra que ele ainda é um homem carnal ou um homem espiritual. E é isso que ele está falando, olha, embora vocês estejam em Cristo Jesus, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas sim como carnais, como crianças, como imaturos na fé. E qual era o motivo? Ou em outras palavras, Paulo ele queria falar com ele a respeito, por exemplo, das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, de doutrinas bíblicas, coisas, por exemplo, do Antigo Testamento que apontam para Cristo, uma
uma variedade de assuntos que ele gostaria de tratar com os irmãos em Coríntios. Entretanto, devido à postura deles, ele estava apenas tratando assim, gente, isso aqui não pode. Gente, isso aqui é errado. Esse comportamento não agrada a Deus. Eles não saíram da mensagem da cruz e depois de repreensões quanto ao comportamento, ao costume, questões que estavam acontecendo dentro da igreja. Porque ainda havia entre eles ali divisões, discussões, debates, e isso mostrava que eles ainda eram bebês, crianças na fé. Conseguiram ver esse negócio do microfone, do som aqui para mim? Não estou me ouvindo em nada. Verso 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então, Paulo ele fala agora aos coríntios, olha, eu gostaria de dar-lhes alimento sólido, mas eu dei apenas o leite espiritual. E, pessoal, o leite espiritual o básico do cristianismo. É a mensagem da cruz, né? É a mensagem a respeito do pecado, quando nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender, mas ele queria dar mais. Isso é interessante porque na caminhada com Cristo nós temos uma jornada aí. Nós temos aí um grande crescimento. A Bíblia fala o quê? Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Somos bebês na fé. Precisamos então do leite realmente, porque não tem como você que nasceu de novo, não conhecia as coisas de Deus, de repente ser bombardeado com doutrina, com assuntos da Bíblia, porque você não vai entender nada. Então você vai recebendo o alimento líquido, o leite, e aí vai entrando a papinha, né? Aí vai entrando o alimento sólido, e aí vai crescendo espiritualmente, como é com o bebê, é também na nossa caminhada espiritual com Deus. Nós vamos alcançando níveis de maturidade espiritual, níveis invisíveis, mas níveis de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. E nós vamos crescendo. Mas algo interessante aqui com os coríntios, e pode acontecer também nas nossas vidas, é o seguinte, pessoal. Não quer dizer que eles não estavam se alimentando. Os coríntios estavam se alimentando, porém eles estavam se alimentando de fast food. O que eu quero dizer para vocês? Eles estavam se alimentando de falsa doutrina. Eles estavam se alimentando de conhecimentos baseados na sabedoria humana. E o que acontece? Quando você, na hora do almoço, come uma besteira, uma coisa assim que não é nutritivo, mas o que aquilo faz com você? Aquilo acaba matando a sua fome, não vai trazer nutriente nenhum para o teu corpo e você perde uma refeição importante. Por exemplo, um almoço, uma janta, algo que iria te fortalecer espiritualmente. Era mais ou menos o que estava acontecendo com a igreja de Coríntio. Eles estavam se alimentando, tá tudo bem, se alimentando de fast food, se alimentando de falsas doutrinas, de ensinamentos que vinham ali, mas não estavam crescendo espiritualmente. Isso, pessoal, é um perigo. Por exemplo, hoje em dia, falsas doutrinas que surgem na igreja como o cristão não pode ficar doente, ou o cristão tem que ser rico. Isso é uma doutrina dentro da igreja. Entretanto, milhares de pessoas morrem por câncer, por diversas doenças. Homens e mulheres de fé morrem com acidente, morrem em diversas situações. E o que acontece com você quando algo ruim vem sobre a sua vida e você aprende essa doutrina? Você fica frustrado com Deus, você fica frustrado com você mesmo, você vai começar a achar assim, então eu não tenho fé, então eu sou uma pessoa que não está vivendo o Evangelho, porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. E essa não é a sã doutrina. É só você olhar o próprio Senhor Jesus. O que ele passou? O que ele enfrentou?
Passou por muitas adversidades, muitos desafios, muitas dificuldades. A promessa é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, temos que tomar muito cuidado com o que nós comemos, com o que nós ingerimos, com o que está sendo instruído para a igreja. Ou, sei lá, só é salvo quem fala em línguas. Quem não fala em línguas não é salvo. Isso acontece, isso é ensinado também muitas vezes. E não é verdade, porque o Senhor disse que os dons, Ele distribui conforme o propósito e o plano dEle, para a edificação do corpo. Então, quando você escuta uma doutrina falsa, você se culpa, você culpa os outros, e aquilo acaba desestabilizando a igreja, a obra do Senhor. E era mais ou menos o que estava acontecendo ali com a igreja de Corinto. Não é que eles já estavam satisfeitos de certa forma, de tanta besteira que eles estavam comendo. E Paulo não pôde dar alimento espiritual para eles, só o alimento básico, o leite. E aí o que acontece? Quando você não se alimenta corretamente, aquilo vai repercutir como? Através do corpo. E como é que estava repercutindo na igreja de Corinto a falta do alimento espiritual na vida deles? Divisões, inveja. A inveja era algo muito forte dentro da igreja de Corinto. A inveja dentro do próprio corpo, entre os irmãos. Um olhava para o outro e dizia assim: poxa, essa pessoa faz algo mais nobre do que eu, algo mais importante do que eu, uma função melhor do que a minha. E aquilo começou a dividir o corpo. Olha, eu prefiro esse aqui, eu gosto desse aqui, eu sigo esse aqui, eu quero isso aqui. E aquilo começou a dividir o corpo. Por quê? Porque o que eles estavam ingerindo, o que eles estavam comendo não era alimento sólido. E não é porque Paulo não queria dar, é porque eles já estavam satisfeitos com as porcarias que eles estavam comendo. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos ficar satisfeitos, achar algo interessante: pô, isso aqui é legal, eu gostei, para mim essa doutrina já está ótima para eu viver o meu cristianismo. E sabe uma coisa interessante? Eles se achavam, por causa disso, muito mais espirituais do que realmente eram. Nós vamos ver aqui, quando Paulo começa a tratar de diferentes assuntos, um deles, eles se achavam assim, os super tolerantes, pacientes, tolerantes uns com os outros. E aí Paulo fala assim: olha, vem cá, eu ouvi dizer aí que vocês estão tolerando um rapaz que está morando agora com a mulher do pai dele. E vocês acham agora que vocês são super tolerantes, super espirituais. Não, para com isso agora. Mas por quê? Porque eles estavam se alimentando de uma comida que não era a correta. E aí aquilo foi moldando a maneira de pensar e a maneira de agir da igreja em Corinto. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós nos alimentamos. E como é que nós vamos ver como é que nós estamos espiritualmente? Pelo convívio, no convívio, por aquilo que vai fluir através das nossas vidas. No convívio com os irmãos. Quando nós somos colocados à prova, o que sair de nós é que vai mostrar o que tem dentro de nós. Não é isso? A boca fala do que está cheio o coração. Quando o nosso coração é colocado à prova, aí vai sair aquilo. Quando situações nos colocam à prova, vai fluir o que realmente está dentro de nós. E aí ele fala isso: eu não pude, eu tive que tratá-los como crianças, não pude dar o alimento sólido. E vocês não estavam em condições de recebê-lo, e de fato ainda não estão. Verso 3, porque ainda são carnais. Lembrando, eles são cristãos, eles têm Jesus no coração, mas são cristãos carnais. Eles não são cristãos espirituais. Eles não cresceram ainda. O que sai da vida deles não são os frutos do Espírito, mas sim os frutos da carne. Ainda estão num estado da fé como bebês espirituais. Reagem tudo e sempre de forma carnal, nunca de forma espiritual. E aí, prosseguindo: porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais?
Paulo aponta que, olha, o que está acontecendo dentro da igreja é inveja, divisão. Gente, uma coisa que eu aprendi, graças a Deus, no começo do meu ministério, e é uma coisa que nós temos que aprender: cada um é um indivíduo diante de Deus. Não queira que a sua vida seja igual à da outra pessoa, porque não é. Cada um vai vestir a sua armadura, ou ficar sem armadura. Lembra quando quiseram vestir Davi com a armadura de Saul? Não coube. Ele falou, não, eu vou lutar sem armadura mesmo. A minha estratégia é a pedra e a funda. É a minha arma. Então, o que é importante nós entendermos? Gente, cada um é um indivíduo. Não olhe para a vida do outro achando que é aquilo que vai ser bom para você, que é aquilo que você quer. Não, Deus tem o que é guardado para nós. A inveja é muito ruim. A inveja é uma obra da carne. E o cristão, o homem e a mulher que tem Jesus no coração, pode sim viver uma vida de inveja. Ele está falando com os irmãos. E por que eles estavam vivendo uma vida de inveja e divisão? Porque eles não estavam se alimentando direito. Faltava nutrientes espirituais. E quando falta nutriente espiritual na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos produzir os frutos da carne. Estava faltando alimento espiritual. Não é que Paulo não tinha para dar, é porque eles já estavam satisfeitos com o que eles estavam comendo. Hora da refeição. Estou sem fome. Já estou comendo aqui. O que quer que seja. E ele aponta esse problema. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Ele fala, gente, o que está acontecendo na igreja? Paulo não morreu por ninguém, Apolo não morreu por ninguém. Quando a gente divide a igreja em facções e começa a dizer assim, eu gosto disso porque, poxa, eu acho mais legal esse cara aqui, eu não gosto dele, aquela inveja começa a mover dentro do corpo. Ele fala assim, isso aí é atitude mundana. Nós não estamos divididos entre os servos do Senhor, nós estamos unidos com o Senhor. É interessante isso, né? Nós nos dividimos muitas vezes entre os servos do Senhor. A gente começa a pegar um monte de servo e começa a colocar como Senhor nas nossas vidas, quando pelo contrário, todos nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva, que é o Senhor, e estamos unidos sob um mesmo Senhor, debaixo desse mesmo Senhor, e não divididos entre vários. Mas ela não vem do Senhor, principalmente nesses pontos aqui. Quando vem a partir de inveja, quando vem a partir de mágoa, a partir de frustrações, a partir do mal, da falta de alimentação correta, do alimento correto. E aí o verso 5, ele continua explicando isso, ele fala assim, afinal de contas, quem é Apolo, gente? Quem é Paulo? Ele usa a palavra apenas. Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus o que efetua o crescimento. Então é muito legal essa explicação que ele dá. Vem cá, gente, quem é Apolo? Quem é Paulo? Na obra do Senhor, no jardim de Deus, onde nós somos as flores, onde nós somos a planta, o mais importante, Apolo só regou, um só plantou. O mais importante, que é o crescimento, quem dá é Deus. O fazendeiro é isso, né? Ele vem, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele lança semente, ele aduba, ele irriga, mas aí ele espera
espera pelo milagre da vida que vem de Deus, que vai fazer com que aquela semente venha germinar e crescer e produzir frutos. Ele tem uma participação importante, mas a participação essencial é a de Deus, que dá o crescimento. Então nós temos que estar satisfeitos com o que o Senhor nos deu a fazer. Se o Senhor, pela sua graça, me colocou para regar, que eu seja fiel no meu trabalho. Para arar, que eu seja fiel no meu trabalho. Para adubar, que eu seja fiel no meu trabalho. Para limpar o terreno, que eu faça com fidelidade, porque o que o Senhor pede de nós é isso. Não se preocupe com qual é o trabalho. Não se preocupe qual é o trabalho, mas como você executa o trabalho. Com qual dedicação e empenho ao Senhor você tem dedicado o trabalho. Porque o que Ele vai examinar de nós é isso. Um pastor uma vez falou para mim: Alexandre, não se preocupa com a igreja, se a igreja é grande, se a igreja é pequena. O que o Senhor vai pedir de você, o que Ele vai olhar da tua vida é a tua fidelidade com o que Ele colocou nas tuas mãos. É isso. Ele não vai olhar o quanto você construiu. Quem olha assim é o homem. O Senhor não julga como o homem. O Senhor não julga como o homem julga. Ele vai olhar o quanto você se dedicou, o quanto você negou a si mesmo, o quanto você colocou o outro na tua frente, colocou o Senhor à frente de tudo. Isso é que Ele vai olhar. A tua fidelidade é aquilo ali. E pode ter certeza, o Senhor recompensa exatamente conforme aquilo que nós merecemos, conforme nós agimos. Porque o Senhor julga a intenção do coração. Eu posso estar fazendo muita coisa, muitos números, muito resultado. Mas se o Senhor só bater o olho e falar assim, a intenção do coração não era boa, tudo aquilo evapora, abraço. Evapora, é abraço, por quê? Porque não foi feito no alicerce, não foi feito na intenção correta. E Ele está confrontando eles ali, e é algo bom isso. Porque é hora de crescer. Não pode haver vaidade, não pode haver divisão entre vocês. Quem é Paulo, quem é Apolo, gente? Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aqui na igreja, aqui, estamos fazendo a obra. Diversas pessoas, diversos ministérios. Como tem sido a tua fidelidade com a tua responsabilidade? No final, aqui é um time, trabalhando com outras igrejas que fazem parte do time, para um Senhor. Para o Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Não podemos ter inveja da igreja do lado, nem do outro. Não, o nosso Senhor é o Senhor Jesus. Nós fazemos para Ele, somos fiéis na nossa parte para Ele. O que acontece? Naturalmente aquilo vai crescer e se fortalecer e crescer de forma saudável. Crescer de forma saudável, que é o mais importante. Verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É bonito isso. Ele fala assim, olha, o que planta, o que rega, todo mundo está em uma única missão. É ver aquela lavoura o quê? Crescer. É ver aquele edifício o quê? Crescer. Então, ele nos compara como uma lavoura, ele nos compara com um edifício, um templo que vai ser construído. E ele fala, gente, está todo mundo no mesmo propósito. Não adianta eu terminar o meu lado mais rápido, porque é uma construção só, é uma lavoura só. É um objetivo só. Se eu terminar mais rápido, eu vou até te ajudar no teu. Porque é uma coisa só. É a visão completa que importa. É
É a visão completa que importa. Seja fiel naquilo que o Senhor tem colocado você. Esteja aberto para que o Senhor coloque pessoas para trabalhar ao seu lado. Esteja aberto para isso. Esteja disponível a se colocar do lado de alguém para colaborar. Sempre lembrando que nós trabalhamos todos para um único Senhor. Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz. Não foi Apolo, não foi Pedro, não foi Paulo. Eles foram apenas instrumentos. Ele fala assim, olha, eles foram apenas as pessoas que falaram de Jesus para você. Mas quem morreu foi Jesus. Quem fez a obra do convencimento foi o Espírito Santo de Deus. Eles só falaram da mensagem da cruz. Somos companheiros nessa obra e o Senhor vai recompensar cada um. E aí o verso 10 fala assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Novamente, ele está falando com cristãos. Só que cristãos que, na sua maioria, na igreja ali, eram cristãos carnais. Tinham Jesus, mas a vida deles produziam frutos da carne e não frutos do Espírito. E aí ele está instruindo eles, olha, vocês precisam se alimentar do alimento correto. Divisão não cabe ao corpo, porque está todo mundo em uma única visão, servindo um único propósito. Não é disputa interna, é unidade. É igual a gente sempre traz isso para dentro de casa, para dentro do grupo de trabalho. A casa dividida não permanece de pé, o grupo de trabalho dividido não fica de pé, a igreja dividida não fica de pé, tudo que é dividido não fica de pé. Ele se divide, se divide, se divide, se divide, se divide. Então, é importante nós entendermos isso, nós crescermos nisso. Aí ele fala assim, olha, eu, conforme a graça que me foi concedida, Paulo entende isso, olha, eu não sou importante, ou mais importante do que ninguém, foi uma graça que me foi concedida. Que graça? A graça de ser um apóstolo, a graça de ser um mensageiro de Cristo, de ser um embaixador do reino de Cristo. Ele fala assim, como essa graça que me foi dada, eu lancei o alicerce. Lembra que ele nos compara com um campo, mas também nos compara com uma edificação, um templo? E ele fala assim, para essa obra, eu lancei o alicerce para a construção desse templo. E o alicerce é Jesus Cristo. O mais importante numa obra é o alicerce. Tanto que a palavra de Deus fala, né? A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, a casa edificada sobre a rocha, ela permanece de pé. A sobre a areia, ela cai. Então é importante que a fundação esteja firme. E Paulo fala, olha, a fundação eu fiz. Pela graça que me foi dada, eu lancei a fundação, que é Jesus Cristo. E aí ele fala assim, como sábio construtor, né? O sábio construtor, ele calcula, ele cava bem ali as estacas para aguentar o peso. Como sábio construtor, eu lancei o alicerce que é Cristo. Só que ele fala assim, outro está construindo sobre ele. Ele lança o alicerce, mas outras pessoas estão construindo sobre esse alicerce, construindo essa edificação. Contudo,
Veja cada um como constrói. Vamos tentar entender isso aqui. Uma pessoa que aceita a Cristo, uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o alicerce foi lançado, não é isso? O alicerce é Jesus, a pessoa recebeu o sacrifício de Jesus na cruz, recebeu a Cristo. Só que aí, aquele bebê na fé vai ter que ser alimentado. O alicerce foi dado. É o que estava acontecendo com os coríntios, o alicerce foi dado. Só que as pessoas que estavam construindo sobre eles, não estavam construindo de maneira sábia. Estavam usando, como ele aponta aqui, madeira, palha, feno, ao invés de ouro, prata, pedras preciosas. As pedras preciosas seriam o mármore, essas pedras utilizadas na construção do templo. Então ele fala, o alicerce é Jesus. Toda a igreja tem um alicerce que é Jesus. Toda pessoa que recebe a Cristo tem um alicerce que é Jesus. Se não for o alicerce de Jesus, ela não é nem cristã. Então ela já está fora dessa conversa. Não pode ser nem cristão espiritual, nem cristão carnal. Ainda é o homem natural. Então qualquer um que o alicerce não é Jesus, ele ainda é o homem natural. Mas o que o alicerce é Jesus, ele já é o nascido de novo. Só que o nascido de novo, que é colocado diante de nós, como é que nós estamos construindo sobre a vida dele? Por exemplo, um exemplo mais próximo de nós, os nossos filhos. Nós podemos construir esse templo com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ou não? Pais que investem nos seus filhos, que estão com eles, que oram com eles, que ensinam a palavra, que instruem a justiça aos seus filhos. Esses pais estão construindo com essas coisas principais, ouro, prata e pedra preciosa. Pais que largam os seus filhos, que deixam a educação dos filhos para a escola, que deixam a educação dos filhos para os outros, que terceirizam a vida dos filhos, estão o quê? Que deixam a televisão doutrinar os filhos, estão fazendo o quê? Estão construindo nesse templo, que são os pequenos, com o quê? Madeira, feno, palha. Então o alicerce foi lançado. Jesus é o alicerce. Paulo fala, olha, eu sabiamente lancei o alicerce, mas outros estão edificando. Qual é o material que está sendo usado na edificação? Qual é o material? Gente, a importância é essa. Por isso que eu oro diante de Deus, que eu possa estar trazendo a palavra de Deus para vocês. Não quero trazer emoção, coisa que vai fazer um efeito momentâneo, mas não traz o crescimento espiritual, a mudança de vida. Educar dá trabalho, não é isso? Quando a gente fala de crianças. A caminhada espiritual também ela é árdua. O crescimento espiritual também é trabalhoso. Não existe a fórmula mágica de é isso, seus problemas acabaram. Não! É dia após dia, é trabalho árduo, é crescimento, é confrontando a nós mesmos com a palavra de Deus, com o Espírito, deixando o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. E aí ele fala, né? A obra será mostrada. E isso também é interessante porque eu acho que ele está falando aqui muito para os líderes, os pastores com que eles alimentam a igreja, mas podemos trazer também para as nossas vidas, nós como cristãos. Eu acho que aqui, todo mundo está no alicerce que é Jesus Cristo. Todo mundo está no alicerce. Mas como é que nós temos plantado? Ou edificado? O que nós temos feito com as nossas vidas? Se for colocado diante do Senhor, um dia vai ser colocado diante do Senhor. Que ele fala, o dia vai mostrar. Será que a nossa obra vai permanecer ou vai queimar? E olha o que ele fala, porque não estamos falando de salvação aqui, porque a salvação, para quem está em Cristo Jesus, é salvo. Estamos falando da recompensa. Ele fala assim, sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. Imagina, eu vou estar um dia diante do Senhor, aí minha obra está lá, o meu prédio, né, o meu templo.
as minhas atitudes, a minha vida cristã. E o fogo do Senhor vai cair. O que queimar ali foi madeira, palha, feno. O que permanecer foi ouro, prata, pedras preciosas. E aí, de acordo com a minha construção, vou receber a minha recompensa, a minha coroa. Está aqui, Alexandre. Para você poder adorar a Deus no céu. Baseado naquilo que você viveu, naquilo que você fez. Não é se você vai para o céu ou para o inferno. Não, nós estamos em Cristo Jesus. É a recompensa das nossas atitudes. E aí olha que ele fala assim: se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. É aquela coisa assim, você está em Cristo, você vai ser salvo, mas a sua vida na terra foi um desperdício. Não ajuntou tesouro no céu, só ajuntou tesouro na terra. Não viveu para as coisas que são eternas, só viveu para aquilo que é momentâneo e temporário. E aí quando o nosso castelo estiver diante de Deus, aí Senhor, e o fogo vir se queimar tudo, fala assim, meu, não tenho recompensa para te dar. Mas você vai para o céu, mas passa pelo fogo. É interessante isso, é importante isso. Ele está falando com os irmãos, com os cristãos. Não é com o homem natural. Com o homem espírito, com o homem com o novo nascimento, nascido de novo. Mas como é que temos edificado? Como é que temos edificado? Qual é a motivação dos nossos corações? O alicerce é Cristo, é isso que ele está falando. Prosseguindo, e concluindo também. Verso 16, vocês não sabem que são santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Interessante isso. O Espírito Santo de Deus habita em nós temos que cuidar do templo de Deus. Cuidar tanto de forma física, quanto de forma espiritual. Por isso que a Bíblia fala para nós não nos entregarmos, né, à glutonaria, à bebedeira, aos vícios, porque tudo isso destrói o nosso organismo, o nosso corpo. A prostituição, tudo isso destrói o templo. E fala que o Senhor vai destruir aqueles que destroem o templo de Deus, porque é sagrado para Ele. É precioso para Deus o templo dele. Mas o que ele está falando aqui para os coríntios é o seguinte: gente, vocês são o templo de Deus, mas estão se enchendo de porcaria. Estão comendo muita besteira, e isso está produzindo só carnalidade na vida de vocês, estão destruindo o templo. Para cuidar do corpo, tem que se alimentar bem. Para cuidar do corpo tem que saber das coisas, mas não apenas saber, tem que colocar em prática. Eu sei que tais alimentos são bons, eu sei que exercício é bom, mas se eu só souber e não comer os alimentos, se eu só souber e não praticar o exercício, não vou estar fazendo bem nenhum para o meu corpo. É a mesma coisa na vida espiritual. Eu preciso saber das coisas, mas eu preciso viver as coisas, praticar as coisas, construir conforme ele falou, com o material correto, sobre o alicerce que é Cristo. E não me encher dessas coisas do alimento que é o fast food. Por quê? Porque eu vou estar destruindo o templo do Espírito. Vou estar destruindo o templo do Espírito. Então nós temos que cuidar. E é lindo ver ele escrever isso, ele confrontar os coríntios contra essas coisas. Gente, cuidado com o que vocês estão comendo. Gente, atenção no material que está sendo utilizado na edificação uns dos outros. Pessoal,
Todos estamos num único propósito, um único Senhor, que é Jesus. Vamos nos alimentar de forma correta. Vamos cuidar do templo de Deus. Porque é sagrado, o Senhor habita em vocês. Não se enganem. Verso 18. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Então agora ele é meio irônico com eles. Ele fala assim, olha, não se enganem, vocês estão achando que estão comendo direito, mas não estão. E aí ele conclui, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Sabe aquela ideia que estava acontecendo no início? Eu sou desse, eu sou daquele. Gente, ninguém se gloria em homem não, porque é tudo de todo mundo. Por quê? Porque está tudo dentro de um único objetivo e propósito e contexto, que é o crescimento do reino de Deus. É o crescimento do reino de Deus. Então, não se pega eu sou daqui, não, é tudo de todo mundo está trabalhando na construção do mesmo muro, na mesma causa. Estamos trabalhando todos na mesma causa, que é a causa do reino. Então ninguém se gloria em homens, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Tudo é nosso, tudo é do único Deus, está tudo englobado, junto. É interessante isso, né? E ele acaba com uma divisão, unindo tudo, todas as coisas. Desde que seja o alicerce, Cristo. Se for outro alicerce, aí está fora de Jesus. Mas o alicerce, Cristo, a igreja, é um único propósito. Então, já que é um único propósito, vamos nos alimentar de forma correta, para termos fome e sede das coisas que são importantes. Vamos edificar com o material correto, com o material que vai permanecer quando for colocado diante